sejam bem-vindos aqui na Sala do Pastor, o programa da Igreja Evangélica Quírios. Eu sou a pastora Lupe. E eu sou o pastor Klaus Piragini. Desde quando? Como assim? Desde que você nasceu. Não, faz Você? 22 anos só que eu sou o pastor Klaus Piragini. Ai, Antes era me só pegou. o Klaus Piragini. Me pegou, eu pensei que E eu ia eu pegar não vou ele. Não cortar consigo essa pegar parte. ele. Não vou cortar essa parte. Continua, vai, segue. Eu Não quero convidar corta. você para estar conosco nos nossos cultos, toda quinta-feira às 20 horas, estudo bíblico. Sexta-feira, às 20 horas, nosso culto de cura e libertação. Domingo, 10 da manhã e 18h30, o nosso culto da família. Você é muito bem-vindo. Venha que nós queremos te conhecer. Amém, glória a Deus. Quero perguntar uma coisa para você. Tá preparada? Não sei, vamos lá. Bom, eu nasci pronta. Qual foi o dia do nosso casamento? Dia 20 de março de 93. 93? Isso Tá mesmo, certo. parabéns. 93. 93. Somos casados há quanto tempo? 22 anos. 22 anos. Isso mesmo. Quantos anos Uma você tinha quando você bênção, casou né? comigo? Eu tinha 21. Parabéns. Acertou todo o quiz. Sinal que nós somos um bom casal. Exato. Ainda bem que você não perguntou para mim. Glória a Deus, é isso aí. A Igreja Evangélica Quírios fica aqui na Lapa. Eu sou o pastor Klaus Piragini. E nós estamos esperando você aqui para nos conhecer de braços abertos. É uma benção. É uma alegria para nós fazermos o programa na Sala do Pastor. Nós estamos chegando a quase 200 programas, né? É bastante coisa. Glória a Deus, Deus tem abençoado, né? Não imaginei, nunca Parabéns imaginei. a toda a equipe aí, Toda a né? equipe aí, o Clebão, Bia, né? Deus abençoe. O pessoal que sai com a gente para a externa, né? É. O Beto, o Gilmar, o Beza. O Diego agora, Diego, nosso estagiário. é o nosso estagiário, Diego. Um abraço, Diego. Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. Estamos chegando ao programa 200. Deus é bom. Aleluia. Amém. E hoje nós temos uma palavra especial. Eu creio que é uma mensagem que vai direto ao seu coração, de uma série que nós temos pregado aqui na Quírios. Eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Mas antes eu queria que a Lupe desse os recados aqui da agenda aí da semana. Isso, dia 9 de maio, eu estarei lá no congresso, pré-congresso de mulheres em Guarulhos, na Igreja Macairos. Deus abençoe, pastora Patrícia, pastora Oliveira, obrigada pelo convite. E no dia 15 de maio, o pastor Klaus vai estar na Igreja Amor e Família, na Fuad Lute Fala, às 19h30. Pastora Inês, pastora Adriana, Inês, um abraço. pastora Adriana, Obrigado um abraço pelo a convite. vocês. Sempre com muito carinho, né? Essa é uma igreja muito amada por nós. É verdade. E no dia 23, teremos aqui na igreja o Congresso da Família, entrada franca, né? Você vai poder estar acompanhando a programação, dia 23 de maio. Amém. E dia 9 de junho, que é o casamento... 4 de junho é o casamento coletivo. Vamos fazer um casamento coletivo aqui na igreja com 11 noivas, um casamento social aí, abençoado, glória a Deus. Glória a Deus. E dia 21 de junho, vamos ter um culto especial, um acústico. Um louvor com acústico, está sendo bem preparado, elaborado, já estamos ensaiando, já tudo certinho já. E acabamos de voltar do acampamento, foi bênção. Exato, amém. Glória a Deus, né? Recebe essa palavra então, que Deus abençoe sua vida. Eu tenho certeza que Deus vai tocar o seu coração. Gênesis capítulo 28, versículo 10, eu vou ler um texto que não fala diretamente de uma unção em si, mas de uma experiência marcante com Deus e algo que eu creio que Deus quer falar conosco aqui. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi.
Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo, e deu o nome de Betel, aquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. É interessante como Deus se apresenta aqui para Jacó e diz assim: olha, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, não é? Eu sou teu Deus. E ele está enxergando isso, ele está vendo, tendo essa visão, ele está vendo a glória de Deus ali, mas a gente percebe que há um aprofundamento na vida de Jacó na presença de Deus. Até aquele momento, um pouco antes, Jacó é aquele que vai roubar a unção, vai roubar a bênção do irmão. Lembra da história ou não? Ele vai, ele cria todo um esquema, se fantasia de Esaú e tenta pegar tenta pegar a bênção dele. Mas agora ele tem um encontro com Deus. E nesse encontro com Deus, alguma coisa extraordinária vai acontecer na vida dele. Ele começa a enxergar uma glória, uma presença, um Deus verdadeiro que talvez para ele até aquele momento não fosse real. É muito interessante isso porque a gente vive esses momentos na nossa vida espiritual. Já viveram ou não? Algumas pessoas contam uma experiência para você sobrenatural, algo que elas tiveram com Deus, e você diz: Já aconteceu com você? Alguém chega para você e fala assim: olha, Deus é tremendo, Deus salva, Deus cura, Deus santifica. Eu estava um dia orando em casa e eu senti a presença de Deus, eu comecei a chorar. E aí você diz: Né? Ou você fala assim: na madrugada eu tive um sonho, eu vi um anjo, e aí estava tremendo lá a presença de Deus, a glória de Deus, eu senti que Deus estava no meu quarto. E você diz assim: o que você comeu naquela noite? Você comeu uma coisa pesada, né? Mas eu tenho uma coisa comigo, e eu creio nisso que eu vou dizer para você, que quando a gente é marcado por Deus, quando a gente tem uma experiência com Deus, nunca mais a gente esquece. Você crê nisso? Amém, meu irmão? E sabe qual é o desejo do meu coração? É que essa noite você seja marcado por Deus, na presença de Deus. Já começou, de forma que você tenha que sair daqui e dizer assim: olha, Deus estava lá. Talvez até eu não soubesse, mas a presença dele estava lá. E quando eu cheguei lá, talvez eu não entendesse a glória dele lá, eu não compreendesse a grandeza dele lá, mas eu não posso negar que ali era a casa de Deus, e Deus manifestou a sua glória naquele lugar, e Deus manifestou a sua unção. Você crê nisso, meu irmão? Você deseja isso na sua vida? Amém. Aleluia! Porque é mais ou menos isso que acontece aqui com Jacó. Primeiro eu queria dizer para você o que eu entendo com essa experiência que nós estamos falando aqui de uma nova unção. Uma nova unção para mim é viver um tempo onde Deus vai derramando sobre nós, não só um ato de derramar um óleo na cabeça de alguém, sabe? Falar assim: não, vem aqui, vamos ungir você, não. Mas você viver um tempo assim poderoso, um tempo onde que você vai olhar para a tua vida e vai dizer assim: olha, eu quero entender que coisas novas Deus tem para mim, Deus vai me levantar em autoridade, Deus vai me levantar em unção. Você crê? Coisas que antigamente eu não entendia porque as portas estavam fechadas, as portas vão se abrir. Eu creio muito no que eu vou dizer para você, e tem muita gente que pode até me questionar quanto a isso, mas eu creio que quando Deus derrama uma unção sobre uma pessoa, há uma unção, por exemplo, que você não consegue se relacionar, mas naquele momento Deus vem sobre sua vida e derrama essa unção. Você já percebeu como tem gente que tem uma habilidade para se relacionar? É incrível. Já viram isso ou não? Ela tem uma unção sobre isso. Ou uma pessoa que, por exemplo, tem uma dificuldade, às vezes você, né, eu posso falar por mim, você tem uma dificuldade, por exemplo, de ter um desenvolvimento mais agradável com relação a alguns projetos, você não consegue colocar seus projetos em ação, e de repente tem pessoas que facilmente faz assim e tal, e já está tudo funcionando. Já viu gente assim? Eu conversava com um apóstolo essa semana, amigo do Rodrigo, e ele veio lá de Houston, e ele passou lá na Quiris terça-feira. E eu falei para ele: mas como é que ele, com 40 anos de idade, ele abriu 100 igrejas na Índia.
na Índia. Não estou falando aqui no Brasil, na Índia. Eu falei, como é que você fez isso para abrir 100 igrejas na Índia? Ele disse uma resposta para mim que veio de como que eu estava querendo pregar. Ele falou assim, há pessoas que têm uma unção para uma coisa, outras para outra. Ele disse, pastor, eu nunca conseguiria ficar que nem você numa igreja lá, 20 anos pregando na igreja. Você entende? Eu sei que Deus tem uma unção nova para nós. E a unção que eu estou falando é essa capacidade, esse viver uma nova dimensão da glória de Deus. Por isso que eu peguei esse texto que não fala de unção, ele fala de uma experiência. Mas quando Jacó sai dessa experiência, ele não é mais o mesmo. Ele não é mais o mesmo. E eu quero sair daqui desses dias não mais o mesmo. Amém, meu irmão? Eu quero sair desse dia aqui dizendo assim, olha, eu entrei de um jeito e saí de um jeito que eu não sou mais o mesmo. Eu não posso te explicar o que aconteceu, eu não consigo descrever o que foi. A única coisa que eu posso dizer é que eu não sou mais a mesma pessoa, porque a glória de Deus se manifestou na minha vida, a glória de Deus foi derramada sobre mim. Eu creio que Deus pode fazer isso. É isso que eu estou chamando de uma nova unção. E nós precisamos receber essa nova unção na nossa vida. Nós precisamos olhar para a nossa vida e dizer assim, olha, há uma capacitação, há uma força que vem do alto sobre nós, que nos permite viver essa nova unção na nossa vida, essa capacitação que vem do alto. Eu aprendi isso com o meu irmão. Meu irmão é um pastor e ele tem uma habilidade muito grande para se relacionar com as pessoas, ele é muito amoroso, né? E ele era muito capaz disso. Ele chegava assim, as pessoas grudavam nele. Eu olhava para isso e dizia assim, ele tem uma unção para isso. Amém, queridos? Eu creio que Deus tem algo novo, uma capacitação nova para a tua vida espiritual. Agora eu quero ensinar algumas coisas sobre unção, antes de começar a pregar a mensagem. Primeiro, eu creio que você vai receber propósito de Deus, essa unção, com um propósito muito definido, porque Deus nos dá esses propósitos. A Bíblia fala lá em Atos, capítulo 10, versículo 38, diz assim, como Deus ungiu Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e poder, e com ele andou por toda parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Olha o que a Bíblia diz. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, quem ungiu? Deus. Para quê? Com ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos. Deus deu uma capacitação, diz a palavra de Deus, para que ele pudesse curar todos os oprimidos. Eu creio que Deus tem essa capacitação para a tua vida hoje. Coisas que você não pode imaginar. Bom, primeira coisa que você precisa entender sobre unção. Recebemos unção para realizar um propósito. A unção não é só para você dizer, ai que legal. Entendeu isso ou não? Quando Deus derrama uma unção sobre uma pessoa, ele tem um propósito para estabelecer nessa terra. Você aceita o propósito de Deus para a tua vida? Por exemplo, se Deus derrama uma unção sobre uma pessoa de conseguir riquezas, fazer riquezas, é porque ele vai fazer dessas riquezas o propósito dele nessa terra. Ele pode fazer isso com você ou não? Deus derrama uma unção, por exemplo, sobre sua vida para que você possa ministrar a palavra dele, possa se comunicar ao fundo e tocar o coração. Ele vai fazer isso para que pessoas sejam tocadas. Ele tem um propósito. Segunda coisa sobre unção. A unção precisa ser desejada. O pastor Anso falou sobre isso de manhã. Quantos desejam receber? Você não tem desejo, não recebe. Lembra da história do pastor Anjo? 50 pessoas ficaram olhando, só uma desejou. Sabe por que eu falo sobre desejo? Porque às vezes o desejo é provado. Você fala assim, eu desejo. Aí Deus fala, tá bom, então põe a cabeça na pedra aqui, que nem Jacó, e espera o sonho. Não vai ter travesseiro. Vai ter um roncador do teu lado. Quantos estão dormindo com roncador aí? Levante sua mão. Quantos estão dormindo com roncador aí? Levante a mão. Então, essa é a sua pedra no travesseiro. Fiquei pensando nisso, né? Aqui está vendo o nome na pedra no travesseiro, mas você tem um roncador. Aí você fala, Jesus, o que eu vim fazer aqui? E Jesus falou, quero ver se você deseja. Você deseja? Quantos desejam aqui? Levante sua mão e ganhou desejo em nome de Jesus. Eu venho pensando que eu sou pastor há 22 anos, né, você sabe, e 22 anos eu prego. E se a unção de Deus não se renovar na nossa vida, o que você acha que vai acontecer comigo? Vai chegar uma hora que esgota, né? Acabou o repertório. Mas quando a unção de Deus se renova sobre a nossa vida, tudo é novo de novo. Você consegue fazer tudo novamente com a mesma alegria, com a mesma vontade de fazer. Você sai
rotina, de dizer, mais uma vez, é mais uma pregação. Mas para isso acontecer na sua vida, você precisa desejar. Eu quero que você olhe para dentro de você e você pergunte para você se você deseja essa unção na sua vida, em nome de Jesus. Eu desejo viver essa nova unção. Terceira coisa, por que eu fiz esse acampamento? A unção não pode ser ensinada, tem que ser recebida. Ninguém vai ensinar você aqui a ter uma nova unção. 5 passos para você ter uma nova unção, entendeu? Para ter a unção do Álvaro no louvor, você tem que falar, aplaudam hoje. Com sotaque espanhol. Vamos tentar? Uma vez. Aplaudam hoje. Não dá para ensinar a unção. Você precisa fazer o quê? Recebê-la na tua vida. Amém? E se você disser assim, eu desejo, eu quero e vou buscar essa presença de Deus, a Bíblia diz, olha, recebereis poder sobre sua vida. Eu creio que Deus vai derramar esse poder sobre as nossas vidas, meu irmão. Mas eu não vou ensinar você a ter poder, ninguém vai ensinar você a ter unção. A única coisa que nós vamos ensinar é pedir para você que você deseje essa unção e a receba. Porque muitas vezes nós não recebemos. Nós dizemos assim, eu quero, Senhor, eu quero, mas quando Deus começa a renovar o nosso pensamento, renovar o nosso jeito de ser, renovar a nossa forma de falar, renovar o nosso jeito de pregar, nós não aceitamos assim, isso aqui está bom, Jesus, isso aqui está muito bom do jeito que eu estou, eu já conheço, eu já domino, e Deus fala, não, eu quero quebrar todos os teus paradigmas, eu quero quebrar todo o teu costume, quero derramar sobre você uma autoridade nova, cheia da graça. E aí você diz o quê? Eu recebo essa nova unção na minha vida. Essa é uma lição na minha vida, porque algumas pessoas querem copiar a unção do outro, né? Imagina você tentando copiar a unção do irmão. O que acontece? Parece um robô, parece um clone. Tem gente que copia até a mesma piada do pregador, né? Já reparou? O pregador conta uma piada e vai lá e copia a piada. Só que quem contou a primeira piada é engraçado, a segunda vez é triste. Deixa de ser engraçado. Não é assim. Agora, uma das coisas que me chamou a atenção nesse texto de Jacó é que a Bíblia diz que ele olhou depois de tudo que aconteceu, depois da experiência, ele disse assim, Deus estava aqui e eu não sabia. Eu fico imaginando que, por exemplo, talvez você tenha sido trazido para esse lugar, você chegou aqui, alguém te convidou, assim meio que acidente, uma coisa tocou seu coração, você acordou de manhã e falou assim, vamos nesse acampamento aí, vamos ver o que vai acontecer, né? Ou como a gente costuma dizer, não tem nada para fazer, vou lá passar esses dias lá. E agora você está percebendo que Deus está aqui, talvez você não soubesse. Mas é interessante como a gente consegue ficar distraído com as coisas que Deus está fazendo. Às vezes Deus está derramando essa unção do nosso lado, está derramando na nossa frente, está derramando atrás de nós. Deus está aqui falando com os nossos corações, mas você está olhando assim, dizendo assim, acho que não é comigo. Eu quero dizer para você que Deus está nesse lugar, que Deus marcou esse propósito na nossa vida. Eu quero dizer para você que eu quero sair daqui, não dizendo que foi só mais um acampamento de tantos que eu já participei, mas foi o acampamento, foi um divisor de águas na minha vida. E para isso acontecer, eu preciso desejar e receber. Eu preciso dizer assim, olha, eu creio que Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar no sorriso daquele irmão e talvez eu não soubesse. Na oração daquele outro irmão e talvez eu nunca tinha percebido. Deus está nesse lugar quando eu vejo você clamando, você adorando, você cantando, pulando, dizendo glória a Deus. Deus está nesse lugar e talvez eu não soubesse. Talvez você olhe para o lado assim e fale assim, mas é mais um culto, mas eu não quero que seja mais um culto. Eu quero ver a glória de Deus manifesta na sua vida. E sabe quando isso acontece? É quando a igreja chega assim e fala assim, vamos buscar o Senhor junto? Vamos entrar profundamente na presença do Senhor? Vamos unir nessa busca de ver pessoas sendo marcadas com a presença de Deus? Há pessoas que podem ir tantos anos na igreja, querido. Podem frequentar tantos cultos. Escute, pode ouvir tantas pregações, mas ainda não serem tocadas. Podem participar de tantos encontros, mas ainda não serem tocadas. Mas quando essas pessoas são tocadas, a dimensão, a profundidade,
a comunhão que elas têm com Deus é sobrenatural. É isso que eu acredito que aconteceu com Jacó. Talvez ele tivesse escutado a história de Sara falando ali, Abraão, a história de Abraão, tantas histórias que ele ouviu da família dele, do Deus de Abraão. Amém? Mas era o Deus de Abraão. Aí nesse momento ele vai encontrar com Deus ali naquela escada, ele vai ser marcado e a vida dele vai ser transformada, porque quando você tem um toque na presença de Deus, você não consegue negar nunca mais. Nessa noite, hoje, eu creio que Deus está marcando vidas aqui em nome de Jesus. Eu creio que Deus está dizendo assim, olha, esse deseja, esse está pronto para receber, recebe essa nova unção na sua vida. E como é que a gente sente isso? Como é que a gente percebe? Quando a gente vive essa experiência de uma nova unção, Deus nos leva para mudar a nossa vida de um jeito que a gente não conseguia entender antes. Você olha assim, a partir desse momento, a tua vida não é mais a mesma. Você começa a dizer, olha, eu comecei a enxergar coisas que eu não enxergava antes do mundo espiritual. Eu comecei a ver uma comunhão com Deus que eu não conseguia entender. Aquele começa a se tornar, sim. Aquele que a pessoa contava para você e dizia assim, aí você fala, claro, glória, que você entrou nessa presença de Deus. Querido, você está pronto para receber essa unção de Deus para a sua vida? Deixa eu perguntar aqui, quantos estão dispostos, desejosos para receber? Amém. Fica de pé no teu lugar agora aqui. Eu vim buscar isso. Eu tô assim, ansioso. O Espírito Santo assim, sabe quando o Espírito Santo fala assim, calma, Klaus, calma. Entendeu isso, não? E eu estou ansioso para ver Deus fazer coisas tremendas aqui. Ele está fazendo. Mas sabe quando você fala assim, Deus tem mais para você, tem mais para você? Todos esses que estão de pé estão prontos para receber. Sabe quando você está pronto para receber essa nova unção? Quando você não quer ser mais o mesmo. Você não entendeu? Aleluia. Jacó não vai ser mais o mesmo. Eu não quero ser mais o Klaus que entrou aqui. Eu quero ser um Klaus que vai sair com uma nova unção desse acampamento. Quando a gente está pronto para receber a nossa unção, essa nova unção, quando a gente não quer ser mais o mesmo. Se você está feliz com você, se você está achando que você está ao máximo, que está tudo bem, então para que receber uma nova unção, não é? Mas quando você diz assim, Senhor, eu não quero viver mais isso, eu não quero viver mais essa tristeza, eu não quero ver essa angústia, eu não quero ver esse problema, eu não quero ser essa pessoa que eu tenho sido ultimamente, eu não quero ser essa pessoa, eu quero viver ser uma nova pessoa, ter um novo tempo na minha vida. É nessa hora que você se prepara para viver essa nova unção. Quantos aqui não querem ser mais o mesmo, querem viver um novo tempo na presença de Deus? Levante sua mão aí e diga em nome de Jesus, eu não quero ser mais o mesmo. Eu não quero ser mais o mesmo. Aleluia. Eu não quero ser aquela pessoa tímida, eu não quero ser aquela pessoa com medo, eu não quero ser aquela pessoa ansiosa. Eu quero ser uma pessoa cheia da presença do Espírito Santo de Deus. Se você crê nisso, diga glória a Deus, meu irmão. Eu não quero ser mais o mesmo. Eu quero viver aquilo que Deus quer que eu seja. Porque às vezes a gente está satisfeito de ser aquela pessoa mais ou menos, né? Está indo bem, sabe como é que eu estou dizendo? Eu oro de vez em quando, eu busco a presença de Deus de vez em quando, e Deus está colocando uma escada aqui com os anjos subindo e descendo, e você não sabe que Ele está aqui porque você está distraído, está preocupado com o Palmeiras e o Santos domingo. Eu sou palmeirense, mas não estou preocupado. É nessa hora que eu falo assim, gente, quando você deseja viver essa nova unção de Deus, e você fala assim, eu não quero ser mais o mesmo, Senhor. Igreja Evangélica Quírios. Venha nos conhecer. Quinta-feira, às 20 horas, culto de edificação. Sexta-feira, às 20 horas, nosso culto de cura e libertação. Domingo, 10 horas da manhã e às 18h30. Querido, eu quero falar com você que ouviu essa mensagem, para que você entregue sua vida a Jesus. É muito importante que você entenda que é uma decisão que só você pode tomar por você, que Deus não vai obrigar você, mas que essa decisão vai trazer a transformação e a graça que você precisa para a tua vida. Por isso, agora, em nome de Jesus,
Recebe essa palavra, guarda ela no teu coração, não deixe para amanhã, agora, entrega a tua vida para Jesus. Ora comigo assim, diga: Senhor, eu creio na tua palavra, eu creio no teu poder, eu creio que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eu recebo o Senhor Jesus como meu Salvador, o meu Senhor. Que seja, Senhor, agora a minha vida colocada nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você fez essa oração, quero conhecer você. Escreve pra gente aqui no Face, diga aí que você aceitou a Jesus, coloca lá no Facebook da Quírios, ou se não, se você não tem Facebook, quiser mandar um e-mail, você pode mandar no prclaus@igrejaquirios.com.br. Escreve lá, a gente vai estar lendo aqui o seu e-mail no ar, amém? E se você, eu quero desafiar você, que se você está passando por um momento que precisa de uma oração, precisa viver um milagre na tua vida, vem aqui na Quírios, nós queremos orar com você. Domingo nós estamos te esperando às 10 da manhã e às 18h30. Faça da Quírios a sua casa espiritual, em nome de Jesus. Seja um amigo na Sala do Pastor. Você pode ser um amigo mantenedor deste programa. Deposite qualquer valor na conta da Igreja Quírios. Banco Itaú, agência 0757, conta corrente 31410-9. Ou Banco Bradesco, agência 2860, conta corrente 88205-4. Seja um amigo na Sala do Pastor. Que a graça e a paz continue alcançando vidas através da palavra de Deus. E o nosso programa está terminando. Quero mandar um abraço aqui para uma das nossas irmãs que assistem pela TV e que tem conhecido a Quírios esses dias, que é a Clarice, um Deus beijo. abençoe, Clarice. Muito A bom. Luísa, A Luísa. o filho da Clarice esteve conosco também, um abraço. Deus Glória abençoe a Deus. vida de vocês, que vocês continuem firmes, em nome de Jesus. Amém, em nome Amém? de Jesus. Querido, eu tenho certeza que você que tem ouvido falar da Quírios e quiser nos conhecer, você pode também acessar o nosso site, que é igrejaquirios.com.br, ou mesmo. o canal do YouTube, que é Igreja Quírios, tudo junto. escreve Igreja Quírios junto e procura no YouTube, vai aparecer o nosso canal com todas as pregações, todos os programas, para você aí pesquisar, estudar, conhecer um pouco mais da palavra. E se você quiser estudar a Bíblia com a gente, em toda quinta-feira é o nosso culto de estudo da palavra. Sexta-feira é o nosso culto de cura e libertação. Amém? E domingo às 10 e às 18h30. Isso mesmo. E na quinta-feira, às 20 horas, e domingo, 10 da manhã e 18h30, o nosso culto é transmitido online, né? Então você acessa o site nesse horário e você pode assistir o nosso culto. Amém. Vamos orar? Vamos. Pai querido, obrigada, Senhor, pela tua palavra. E em nome de Jesus, ó Pai, que a sua unção seja derramada sobre essas vidas, ó Pai, uma unção, Senhor, que fortalece, Senhor, uma unção que tira todo o medo, Pai, que em nome de Jesus, ó Pai, cada um que está orando comigo agora, Senhor, se sinta, ó Pai, confiante, agarrado, Senhor Jesus, nas suas mãos, ó Pai, firme, Senhor Jesus, por Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, derrama, Senhor Jesus, esse seu amor tão grande, que em nome de Jesus nós estamos aqui para agradecer, ó Pai, porque o Senhor nos amou de uma maneira tão sobrenatural, Pai, que hoje nós podemos dar graças ao seu santo nome, Pai. E dizer também que nós te amamos, Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, que cada vida, cada família sinta, Senhor, esse amor. E que em nome de Jesus o Senhor renove cada vida, transforme e derrame a cada dia a sua graça, o seu sustento. Em nome de Jesus. Amém. Uma semana abençoada, cheia da graça do Senhor, e tudo quanto fizer, Prosperará. Exaltar